Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim de acompanhamento do mercado do boi. Todos os dias, nesse mesmo horário, a gente traz para vocês uma avaliação do que anda acontecendo com negociação, com valorização da arroba, com escalas de abate nos frigoríficos, enfim, os números que justificam aí a precificação que está em vigor. E a gente tem visto que as escalas de abate seguem relativamente confortáveis. Dá para dizer que são até confortáveis para o momento do ano, né? Em todo o Brasil, a gente tem aí médias de 5 a 7 dias úteis de escalas sendo feitas, né? Sendo conseguidas aí pelos frigoríficos. No entanto, tá difícil dos frigoríficos conseguirem impor alguma redução nos preços da arroba. A gente vai conversar agora com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, para nos ajudar a entender esse atual momento. Fernando, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. As escalas, elas estão se mantendo em níveis até interessantes aí, mas quando o frigorífico tenta pressionar e botar uma pressãozinha sobre a arroba, os negócios dão uma acalmada. É isso que está acontecendo agora? Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui. É exatamente isso. O frigorífico ele até conseguiu exercer alguma pressão no mercado na semana passada. A gente viu aí as negociações caindo, estavam no máximo ali de 320 a 325. Na semana passada elas começaram a acontecer entre 315 a 320 reais por arroba, mas não consegue ir muito abaixo desse patamar. É difícil você ir conseguir pressionar ainda mais esse mercado, até porque a oferta continua muito restrita. Então, num ambiente de oferta restrita em 2021 inteiro, tanto que os frigoríficos ainda trabalham com capacidade ociosa em várias regiões do país. A gente vê os frigoríficos trabalhando com 50%, 60% da capacidade de abate, e esse é um sintoma bastante claro, realmente, que a oferta não está em níveis como a gente já viu em anos anteriores. Então, essa dinâmica de oferta restrita permanece muito presente no mercado brasileiro e vai seguir assim até o final desse ano de 2021. E mesmo a manutenção dessa escala de 5 a 7 dias, que aparentemente para a época do ano é confortável, o frigorífico não pode brincar, é isso? Ele não pode deixar de comprar ou parar de fazer essa escala evoluir, porque senão trava mesmo. A gente não vai ter assim, um conforto muito grande esse ano de 2021. É difícil a gente conseguir situações assim, em que a pressão seja grande efetivamente. Então, realmente, não tem muita margem para isso. Tem muito espaço para quedas muito agressivas aí. E o frigorífico vai continuar operando, até vai conseguir alguma frente das escalas, mas não vai conseguir exercer tamanha pressão sobre o mercado, justamente limitado para essa oferta, que vai ser um fator muito importante de sustentação dos preços no restante do ano. E você acha que pode aparecer um pouco mais de oferta aí ao longo dos próximos dias? A entrada dos animais de confinamento, ela já está sendo levada em conta aí nessa média de escalas que a gente tem visto pelo Brasil afora? É exatamente isso. A gente já vê a entrada de animais confinados no mercado, os frigoríficos já estão trabalhando com esse tipo de animal na sua escala de abate. E a tendência aí é o que aconteceu no primeiro giro de confinamento. A gente vê um primeiro giro de confinamento menor em 2021 em função dessa elevação dos custos pecuários. Então está entrando oferta, como eu já mencionei, é uma oferta reduzida. Para o segundo giro, a gente espera um confinamento um pouquinho maior, mas também limitado para essas questões dos custos pecuários. A gente está falando em nutrição animal bastante acentuada, reposição próxima ao seu teto histórico, e aquela curva de preços ali na B3, quando a gente fala no contrato outubro, por exemplo, teve um momento bastante turbulento ali nos meses de junho, então isso acaba pesando também na decisão de confinamento. Deve avançar no segundo giro, mas também limitado por essas questões. Muito bem. Agora, diante da questão oferta, não tem grandes novidades aí. Como você bem pontuou, a gente deve seguir vendo o ano aí ainda com oferta restrita de animais. Ontem saíram os números da exportação de carne bovina. Qual que é a sua avaliação, Fernando? O que te chamou a atenção nos números? Vieram até consistentes, né?
é um bom resultado das exportações brasileiras ali na primeira quinzena de julho, bom desempenho mesmo. Se manter esse ritmo, deve superar aí 160 mil toneladas de carne bovina exportada, é um excelente desempenho realmente. E também em termos de receita, um bom resultado. Brasil indo muito bem, vendendo muita carne bovina em 2021 com destino ao mercado chinês ainda. Toda vez que a gente falar de exportação de carne bovina, a gente precisa mencionar a China, porque de maneira direta ou indireta ela tem 57% das exportações brasileiras, então formou essa relação de dependência realmente. E a vantagem que o Brasil conta em relação a outros concorrentes. Por exemplo, aqui a Argentina optou pelo alto exílio em 2021, com todas as medidas que o governo argentino adotou, acabou dificultando a exportação de carne bovina argentina. A Austrália, com problemas recorrentes em seu rebanho, vem em mais um ano de dificuldade no seu processo de recomposição. Então, com preços bastante acentuados, a gente fala de uma arroba do boi gordo na Austrália de $100 aproximadamente. E os Estados Unidos com uma recuperação econômica também bastante robusta, bastante pujante, com um mercado doméstico muito aquecido. Apesar de estar vendendo muita carne bovina para a China nesse ano, esse aquecimento do mercado doméstico norte-americano acaba interferindo nesse volume exportado. Você falou de carne australiana de $100 a tonelada? Na verdade, a arroba do boi gordo na Austrália é $100. Só para corrigir. Arroba? A arroba do boi gordo é $100. Rapaz. Bom, e como é que ficam os preços comparando com os nossos concorrentes aí, o Brasil, obviamente? No Brasil, a gente está trabalhando com uma arroba do boi gordo de $59, $60, os Estados Unidos 65. A Argentina trabalhava ali com uma arroba do boi gordo de $50 aproximadamente, mas a Argentina, ela Está fora do páreo, né? exatamente, por sair do mercado. As decisões do governo argentino acabaram influenciando diretamente nas suas exportações de proteína animal. E os Estados Unidos, Fernando? Só para a gente ter uma comparação aqui. Em média, $65 a arroba no mercado norte-americano. Ou seja, a gente está no momento em que, tradicionalmente, esse spread Brasil e Estados Unidos era maior. Nesses últimos 2 anos, a gente vê um movimento muito agressivo aqui na pecuária brasileira e acabou encurtando esse spread. Você vê uma redução desse diferencial entre os preços da arroba aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Mas ainda assim é competitiva. Sim. Ainda estamos mais competitivos que os Estados Unidos. Muito bem. Agora, Fernando, e no mercado interno, hein? O que a gente está vendo nesse momento? Existe uma grande expectativa, a gente já falou disso algumas vezes, da retomada da economia, mas ela está acontecendo, está se esboçando, ainda não começou, está só na fase de expectativa. Qual que é a sua avaliação aí da demanda interna? A economia brasileira ela vai se recuperar de acordo com a vacinação. Conforme a vacinação vai avançando aqui, ele vai aumentando o consumo, vai aumentando a demanda, vai aumentando essa libertação social, realmente. O pessoal vai para a rua, vai em restaurante, vai em churrascaria. Isso ainda está num estágio bem inicial aqui no Brasil. Deve avançar aí mais propriedade no último trimestre, realmente. Aqui os estados já estão começando a vacinar aí pessoas na faixa dos 30 anos de idade, então já está chegando numa fase mais interessante, numa população economicamente ativa, e isso permite a retomada da atividade econômica sem aquele risco de colapso do sistema de saúde. Então, aquele abre, fecha, termina, a gente volta àquilo que é próximo à nossa normalidade e isso gera consumo. O que vai limitar o consumo de carne bovina? O preço muito acentuado que a gente tem da carne bovina hoje, já está num patamar bastante proibitivo, e a gente segue num amplo processo de migração para a carne de frango, que é aí a proteína mais acessível no mercado. Não para de subir a carne de frango, inclusive, mas mesmo assim ela é muito mais competitiva em relação aos demais concorrentes. Então, carne de frango continua ganhando mercado em função dessas questões envolvendo o preço. Como é que está o preço do boi casado hoje? Estamos trabalhando com boi casado de 18,20, 18,30, considerando São Paulo como referência, tá? Um traseiro acima de R$ 21 ainda, um dianteiro na faixa de 17, 17,10 o quilo. Então, são preços ainda muito acentuados para carne bovina, um preço bastante proibitivo realmente. Ô Fernando,
caiu um pouco em relação ao começo do mês, né? Normal? Houve uma queda de preço, a gente está entrando numa semana de consumo mais fraco, realmente. Semana passada houve um ligeiro recuo aí dos preços do atacado, que é bastante normal. A gente está num período mais fraco de consumo daqui até a virada do mês, é assim mesmo. Uma reposição mais lenta entre atacado e varejo. Ela vai melhorar aí na primeira quinzena de agosto, tem Dia dos Pais também para a gente considerar nessa composição de demanda. Então, são elementos importantes aí que podem gerar otimismo no mercado, podem gerar ânimo no mercado para a primeira quinzena de agosto. Esse valor ainda remunera frigorífico, Fernando? O frigorífico que opera no mercado doméstico, ele está com uma margem ainda um pouco apertada, trabalhando aí, considerando todos os produtos em equivalente, couro, sebo bovino, as farinhas de carne, a carne propriamente dita, a gente está chegando aí numa equivalência de 320 a 325, dependendo aí da situação de cada frigorífico. São preços, uma margem apertada. Se a gente comparar com o frigorífico exportador, a diferença é muito grande, né? O frigorífico habilitado a exportar ainda tem uma margem da coleção, um resultado muito bom do ponto de vista operacional em 2021. Então, o abismo entre eles está aumentando bastante nesses últimos meses, e isso pode acabar gerando até questões de concentração de mercado, enfim, são outras questões. Só para a gente entender o que significa isso que você está falando. Esse valor de 320 a 325 é o que você chama de equivalente carcaça, é isso? Exatamente, é a relação de equivalência de todos os produtos que nem eu mencionei. Além da carne, o couro, enfim, os subprodutos aí do boi. Os produtos de reciclagem animal, né? Sebo bovino, as farinhas de Sebo. carne, hemoderivados, enfim, tudo ali que entra que a indústria usa como fonte de receita entra nessa conta. E daí dá uma receita de 320 a 325. Se o frigorífico compra esse boi na casa dos 320, é muito pouco mesmo que sobra, então. Exatamente, uma margem bem apertada realmente. Tem uma dificuldade aí para operacional, a gente vê isso esse ano. E o frigorífico exportador, só para a gente colocar em números, vem trabalhando com 340 a 350. Então, você percebe que há uma disparidade. Você percebe que realmente estão uma margem, a margem entre eles é muito disparelha, realmente, né? Muito bem. E, enfim, para o frigorífico exportador, investir mais um pouquinho, se a demanda começar a ficar mais forte, aí é viável, então. Ainda é viável. O que acontece é que a gente tem que observar também as questões envolvendo o câmbio e, logicamente, a China. A China segue ativa no mercado, tentando renegociar contratos, tentando baixar o preço pela carne bovina que ela está pagando. Isso é bastante natural. Ela pagou por quase 2 anos e meio uma proteína animal muito cara, bastante inflacionada. Como eu já mencionei aqui, o quilo da carne bovina na China está custando entre 13 e 15 dólares. Então, bem acentuado realmente os preços da carne bovina no mercado chinês. E essa readequação dos preços, readequação de contratos, é um movimento bastante natural. Boa. Muito bem, tá aí então um panorama de tudo que está acontecendo, várias pontas aqui analisadas pelo Fernando. A ponta da oferta continua restrita e a gente deve seguir assim ao longo de todo esse ano. A questão da exportação também analisada pelo Fernando. O mês de julho aí trazendo números até nesse momento surpreendentes aí para o mercado. A gente já sabia que tem aí essa demanda acontecendo, mas existia aquela incerteza sobre se a China continuaria comprando e comprando forte, ou pelo menos o ritmo com que a China compraria, e parece que ela vem mantendo pelo menos aquela disposição de comprar a carne bovina brasileira. E no mercado interno, os frigoríficos, principalmente de mercado interno, brigando ali para manter a sua renda, tentando evitar aí uma disparada das cotações da arroba, tentando de alguma forma, em alguns momentos, pressionar as cotações, mas a questão da oferta acaba fazendo com que essa pressão não se concretize, ou pelo menos dure muito pouco aí, só o suficiente para conseguir manter uma escala adequada aí para a produção.
Então, a gente tem situações bem pontuais e importantes de serem analisadas, porque isso, na prática, vai significar a precificação da arroba daqui para frente. Vamos ficar de olho nesses fatores. Eu agradeço já, Fernando, a sua participação e aproveito para te convidar para voltar sempre. Afinal de contas, é sempre bom ter informações aí de primeira linha como as que você traz para a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Boa tarde a todos. Valeu, Fernando. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar para vocês os números de negociação lá na B3, Mercado Futuro, em São Paulo. De olho na tela, vamos lá. Para julho, R$ 318,20, queda de 0,09%. Julho já caminhando aí para o encerramento, tem pouca atividade, portanto, nesse vencimento. O agosto, R$ 321,00, sem alteração, 321 foi o fechamento de ontem. Outubro, R$ 325,05, com queda também pequenininha de 0,06%. O indicador CPEA, medido aqui em São Paulo, média das negociações aqui em São Paulo, fechou ontem a R$ 319,25, com queda de 0,81%. São os números de hoje do Mercado do Boi, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.